Fala, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Meu Deus, que dia mais conturbado, meus amigos. E por que isso acontece no Corinthians, hein? Bom, passou desde as 3 horas da tarde, das 2, 3 horas da tarde, a Fiel já estava reunida na frente do Parque São Jorge para começar os protestos da votação e agora, em cima do laço, o Augusto conseguiu uma liminar na justiça para adiamento da votação do impeachment ou não do presidente do Corinthians. Então, meus amigos, não foi dessa vez e na semana que vem, lembrando que está marcado também a votação do orçamento do Corinthians para 2025. Para vocês acompanharem todos os detalhes, passo a passo, o tempo real de tudo que está acontecendo lá no Parque São Jorge, eu recomendo tanto no GE quanto no meu timão, tá tendo uma cobertura em tempo real ali muito boa de se acompanhar. E pelo menos hoje não teve golpe, meus amigos. Bom, eu falei também que a gente ia acompanhar aqui no canal a quanto andava a arrecadação do Corinthians para a campanha de quitação da Neoquímica Arena e já somamos mais de 23,6 milhões de reais arrecadados. E ó que massa, ó, São Pedro, São Paulo, é gente de todo o Brasil, Lins, São Paulo, Vinhedo, São Paulo, Porto Seguro, Bahia, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Limeira, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Guarujá, São Paulo, Valença, Bahia, Camaçari, Bahia, povo da Bahia comparecendo em peso, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Hortolândia, Três Lagoas, muita gente do Brasil inteiro, meus amigos. Fortaleza, Várzea Grande, isso que é legal. Claro, em São Paulo tem muito corintiano, mas pelo Brasil espalhado também. Curitiba, Paraná, aqui pertinho. Formosa, Goiás, Palmares, Pernambuco. Olha isso que da hora, meus amigos. É o Brasil todo se juntando por essa causa maior e a gente vai conseguir bater essa meta. Então, se você ainda não fez sua doação, eu sempre vou deixar o link aqui embaixo, o link correto da campanha oficial. Qualquer outro site, link, Pix, QR Code, qualquer outra coisa além disso daqui é falso, não cai em golpes. E meus amigos, não tem como falar de Corinthians e Bahia, que será o jogo da próxima rodada, se a gente não lembrar do ano passado, que a gente estava numa situação desesperadora, mas com muito risco de cair para a Série B, e o Romero conseguiu salvar esse time. E nessa, quase uma rodada bem parecida do ano passado, era a 35ª rodada. Quem não se lembra desse confronto aqui? Meu Deus do céu, que humilhação, meus amigos. A gente perdeu de 5-1 para o Bahia na Neoquímica Arena, numa situação onde o Bahia estava na zona de rebaixamento, com isso conseguiu 41 pontos, se aproximando 3 pontos do Corinthians, que estava com 44, e a gente ia enfrentar o Vasco fora de casa, lá em São Januário, na próxima rodada. Claro, agora a gente já sabe toda a história, o Corinthians conseguiu vencer, com show do Romero, e a gente com isso conseguiu escapar, indo para 47 pontos na rodada seguinte. Mas, meus amigos, era um cenário aqui trágico, tanto que o Santos, que está aqui ó, com 43 pontos, foi rebaixado nesse ano, então era muito, mas muito grande a chance do Corinthians também ser rebaixado, visto que vinha de uma goleada em casa para um time que está na zona de rebaixamento e pô, uma campanha vexatória, né, no ano passado. Que depois ainda no final a gente conseguiu uma arrancadinha ali nos 3 últimos jogos e conseguiu atingir 50 pontos até o término do campeonato. Olha o time titular que jogou contra o Bahia, a gente perdeu de 5-1 em casa. De todos aqui, meus amigos, apenas Matheus Bidu e Yuri Alberto serão titulares, muito provavelmente serão titulares no jogo de amanhã. Então veja a limpa quanto que a gente teve que mudar. Sim, seria um ano conturbado. Pô, eu não imaginava que tanto, mas seria assim. E o Corinthians conseguiu passar por essa reformulação e pro ano que vem, se tudo der certo, se os engravatados não comprometerem o nosso planejamento, a gente vai ter um time muito competitivo para a próxima temporada. A grande maioria dos que jogaram contra o Bahia nem estão mais no elenco, não é nem questão de estar no time titular. Então vamos dar essa moral pro planejamento, pra diretoria e tentar colocar o Corinthians de novo no lugar que ele sempre deveria estar, jamais deveria ter saído. E vamos fazer essa análise de Corinthians e Bahia. Então o Bahia vem muito mal para o jogo da manhã. Ontem eu já mostrei rapidinho aqui o histórico de cada time. Dos últimos 10 jogos aí o Bahia só ganhou 2 e 2 dos times que estão bem lá embaixo. E já faz muito tempo que ele não consegue uma série de vitórias ou empates, resultados positivos no campeonato. Muito diferente do Coringão, né, meus amigos? Que ó, nos últimos 10 jogos apenas uma derrota, e aqui a gente tá contando ainda Copas, porque essa derrota foi lá na Argentina, porra, derrota doída mesmo, né, contra o Racing. Mas no Brasileirão é só alegria, meus amigos, já são 7 vitórias seguidas, e além do empate contra o Internacional, que aí a gente soma 8 jogos
consecutivos sem derrotas. Também mostrei no vídeo de ontem que a campanha do Corinthians em casa é boa e a campanha do Bahia como visitante também é boa. Ele é o 9º colocado como visitante e o Corinthians é o 8º colocado como mandante. Campanha no segundo turno, é muito interessante de ver isso também. Muito curioso de ver isso, meus amigos. Essa daqui é a tabela do Campeonato Brasileiro no segundo turno apenas. E veja como o Corinthians está muito bem colocado. A apenas 6 pontos do líder internacional. Sim, o Inter que é o líder do segundo turno. Então a gente tá uma vitória, um jogo, uma rodada também de assumir a segunda colocação no segundo turno. Isso daqui é uma campanha absurda. E veja como que os nossos concorrentes a essa vaga aí por Libertadores estão mal na tabela. O Cruzeiro tá beirando lá embaixo, próximo inclusive da zona de rebaixamento. O Atlético tem 14 pontos no segundo turno e o Cruzeiro apenas 16. E o Bahia não tá muito longe disso com 19 pontos. Então, isso daqui conta muito a favor para o Corinthians conseguir aí seus resultados nos últimos 2 jogos, porque a gente está num crescimento muito grande no campeonato e nossos adversários estão muito mal. E essa classificação já pode vir na próxima rodada, caso a gente vença o Bahia e o Cruzeiro perca para o Palmeiras. A escalação para o jogo contra o Bahia provavelmente vai se repetir do que foi contra o Criciúma, com Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique e André Ramalho fazendo a dupla de zaga, os 2 Matheus na lateral, Ranieri fazendo o primeiro volante, Breno Bidon, André Carrilho fazendo os 2 homens ali mais de ligação, com Rodrigo Garro na criação do time, Yuri Alberto e Memphis Depay no ataque. Mesmo no primeiro tempo, onde a gente perdeu, tomou 2 do Criciúma, o time estava jogando bem antes dos gols. Então a gente precisa de atitude para transformar esse bom futebol em resultado, coisa que no primeiro tempo não aconteceu e quase a gente tomou um resultado muito ruim lá em Criciúma. E o Corinthians se livra aí de desfalques, principalmente por questão de acúmulo de cartões, porque a gente tinha 11 pendurados no jogo contra o Criciúma e curiosamente nenhum desses jogadores tomou o 3º cartão amarelo. Então por isso a gente ter aí praticamente todo o nosso time, tirando os lesionados, à disposição para enfrentar o Bahia num jogo importantíssimo. É a verdadeira final para o Corinthians nesses últimos 2 jogos de campeonato. No histórico geral contra o Bahia a gente leva uma grande vantagem, porém se a gente for fazer um recorte mais curto, mais recente, tá bem disputado. Vem ver aqui comigo. Olha, esse é o gráfico, em azul são as nossas vitórias, em vermelho derrotas e em cinza os empates. Se a gente for fazer um recorte mais curto, vamos pegar aqui ó, de 2015 para cá. Então a gente teve 1, 2, 3 empates, 7 vitórias do Corinthians e 5 vitórias do Bahia. A gente teve algumas épocas aí de temporada, por exemplo, de 2008 até 2014, o Corinthians levou uma grande vantagem, ficando uma boa série invicta. Se a gente for contabilizar, aí são 8 jogos de invencibilidade, coisa que o Bahia conseguiu de 98 até 2008, a gente não conseguiu vencer o Bahia nos duelos que a gente teve contra eles. E isso somando 7 jogos. Então a gente teve uma invencibilidade do Bahia, uma invencibilidade do Corinthians e depois ficou aí esse tiroteio para lá e para cá. E contando com aquele derrota vexatória, humilhante em casa contra eles ano passado. Arrisco a dizer que inclusive essa derrota aqui foi de fundamental importância para a saída da renovação e transparência do Corinthians, para eliminar qualquer hipótese deles retornarem e conseguirem eleger um novo nome para a próxima temporada. Em estádios, o Corinthians consegue quase se equiparar na Fonte Nova, que foi o estádio que mais recebeu Corinthians e Bahia em toda a história. Foram 38 jogos, meu Deus, meus amigos, é muita coisa. É um campeonato brasileiro inteiro de Corinthians e Bahia, turno e retorno, disputando apenas na Fonte Nova. É muitos jogos. O Pacaembu, segundo estádio que mais recebeu, também com 12 jogos. O Corinthians tem um retrospecto melhor também, porém na Neoquímica Arena esse retrospecto foi ainda mais fortalecido, porque a gente ganhou 6, perdeu 1 e empatou 1. Lembrando que a única vitória do Bahia foi aquele massacre contra a gente em 2023. Tanto que muito por isso aqui ó, o Bahia tem 11 contra 18 gols. Pô, se não fosse os 5 aqui, eles teriam apenas 6. Que vexame, meus amigos. Nosso time era muito, mas muito cansado em 2023. E tabela, meus amigos. Sim, se o Corinthians vencer o Bahia e o Cruzeiro perder para o Palmeiras, a gente já tá na próxima Copa Libertadores 2025, porque já abriríamos 4 pontos de vantagem, restando apenas 3 em disputa. Mas, para ser bem sincero, eu não ligava a nada do Cruzeiro empatar esse jogo, a gente ainda levar para a próxima rodada. A gente estaria ainda assim numa excelente condição. O Cruzeiro vai jogar fora de casa contra o Juventude, que está brigando lá embaixo, então muito provavelmente vai jogar a vida também na última rodada. Dificilmente o Cruzeiro vai vencer, a gente pode também conseguir um pontinho contra o Grêmio e poder quebra, ainda vai segurar o Palmeiras também, porque o próximo jogo do Botafogo é bem difícil contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. De todo caso,
aconteça a vitória dos porcos, Coringão estará na próxima Libertadores 2025. Aí sim, meus amigos. E lembrando que o seu tempo tá acabando, hein? Para garantir também uma camisa, seja modelo torcedor, modelo jogador, principalmente da All Black. Se você não tem a sua, garanta agora mesmo, bandstore.com. O link tá aqui embaixo, primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Essa camisa teria que ser eternizada, cara, em nossa história. Puta, é muito linda, cara. O ritmo tá frenético, meus amigos, é pós-jogo, é pré-jogo, pós-jogo de novo, mas é bom assim, vamos aproveitar essa última semana de futebol do Coringão, nossos últimos 2 jogos, e aí no decorrer dos vídeos, quando tiver semanas cheias, a gente vai fazendo conteúdos especiais sobre história, curiosidades, tier list, planejamento para 2025, contratações, vamos falar de muita coisa aqui no canal quando a gente tiver mais tempo, sem esses jogos, sem pré-jogo e pós-jogo, mas eu sei que conteúdo de pré-jogo e pós-jogo vocês gostam também, né? É bom falar de Corinthians, seja qual for a situação. Um pouco chata essa questão política, mas enfim, isso vai passar e o Corinthians vai conseguir se reerguer, meus amigos. Vamos acreditar. Lembrando novamente, doe-arenacorinthians.com.br, link aqui na descrição. Acessa lá e doa o quanto você puder. Forte abraço, quem falou foi o Alisson. Vamos se classificar na próxima rodada já, meus amigos. Vai Corinthians, Libertadores 2025, nos espera.